Oi, gente, tudo bom? Vamos agora para o nosso último tipo de reação inorgânica. Nós vimos reação de adição, de decomposição, de simples troca ou deslocamento, não é? E agora a reação de dupla troca. Como é que é o jeitão dessa reação? Vejam só o esquema que eu coloquei aqui para vocês aqui em cima. Ó. Duas substâncias compostas, AB mais CD, reagem entre si e dão origem a outras duas também compostas, tá? Para que ocorra a dupla troca, obrigatoriamente substâncias compostas reagindo entre si. Existem vários tipos de reação de dupla troca. A primeira delas, que nós já vimos anteriormente, é a reação entre ácido e base, que nós vimos em reação de salificação ou de neutralização. Exemplo clássico aqui, ó, ácido clorídrico, né, que é o HCl, mais a soda cáustica, hidróxido de sódio. Juntos, se eu tiver, logicamente, soluções equimoleculares de mesma concentração, quando cada uma das moléculas se unirem, o que vai acontecer? Sai o hidrogênio do ácido e sai a hidroxila da base. Juntos, eles produzem o quê? Uma molécula de água. Então, toda vez que eu tenho uma reação entre ácido e base, um dos produtos é água. E o outro produto é sal. Porque ó, saiu da base a hidroxila, saiu do ácido o hidrogênio. Formou-se água e o restante aqui ó, é o cloreto de sódio. Então, é um exemplo de reação de dupla troca. É uma reação de salificação e reação de dupla troca. Duas substâncias compostas dando origem a outras duas também compostas. O que aconteceu? Ó? O cátion da primeira se une ao ânion da segunda, formando H2O. O cátion da segunda, que é o sódio, une-se ao ânion da primeira, formando cloreto de sódio, sal de cozinha, tá? Então, reação de dupla troca entre ácido e base. Agora deixa eu mostrar para vocês um outro tipo de reação de dupla troca, que é a reação que acontece entre sais. Agora aqui, gente, haverá uma condição para ocorrer, coisa que não acontece entre ácido e base. Entre ácido e base, sempre pode ocorrer formação de novo produto, desde que eu tenha quantidades equivalentes. Porque se as quantidades não forem equivalentes, pode haver aquela reação de neutralização parcial, lembra disso? Sobrando hidrogênio ou hidroxila, mas haverá formação, né? Então não tem assim, nossa, para ocorrer tem que ser esse ácido com aquela base. Não, qualquer ácido com qualquer base, tá? Agora, vou mostrar aqui para vocês no item B, reação de dupla troca entre sais. Entre sais haverá uma condição para ocorrer que eu já vou falar para vocês. Por exemplo, imagine que eu tivesse dois recipientes, dois tubos de ensaio. Em cada um dos tubos de ensaio eu tivesse soluções aquosas salinas. O que é solução aquosa salina? Água e sal. E eu tivesse assim, ó, num dos recipientes esse sal e no outro recipiente esse outro sal aqui, ó. Esse sal aqui chama-se iodeto de potássio. É sempre o nome do ânion seguido do nome do cátion, né? E esse outro sal é o nitrato de prata. Tá? Então eu tenho dois líquidos incolores, iodeto de potássio dissolvido na água e nitrato de prata dissolvido em água também. E imagine que as soluções sejam de mesma concentração. Aí eu resolvo misturar os conteúdos. Quando eu fizer isso, você vai ver uma mudança de cor. Porque aconteceu o seguinte, na reação de dupla troca, A vai se unir a D, não é? Então, ó, o potássio vai se unir ao nitrato, cátion de um com o ânion do outro. E a prata deverá se unir ao iodo. Então, ocorrerá a formação de KNO3, que é nitrato de potássio, um sal, e formação de um outro sal, que é o iodeto de prata. Essa reação é uma reação bonita, porque aqui eu tenho dois líquidos incolores e quando eu misturo surge um PPT. PPT é precipitado, substância que não se dissolve, que é amarela. Sabe quem é o amarelo aqui? É o iodeto de prata. Essa setinha para baixo significa
formação de precipitado, de material insolúvel, e esse precipitado é bem amarelo, então eu enxergo ele. O nitrato de potássio eu não vou enxergar não, porque ele é solúvel na água e ele vai continuar incolor, mas o iodeto de prata eu vou enxergar. Então é essa a condição para que ocorra uma reação entre sal. Porque o que é ocorrer uma reação? É formar alguma coisa nova. Para ocorrer essa reação, para que esses dois juntos, combinados, gerem novos produtos, um dos produtos precisa ser insolúvel. Ou seja, para que essa combinação dê certo, antes de fazê-la, eu vou analisar, vou colocar lá no meu caderninho a reação e vou verificar o seguinte: essa combinação gera dois sais. Um deles é insolúvel? Sim. Então essa reação ocorre. Pode fazer que eu vou conseguir produzir. Agora, como saber se o sal é solúvel ou não? Existe uma tabela, normalmente que vai no verso das tabelas periódicas, que mostra a solubilidade dos sais. Se você procurar nitrato de potássio, é solúvel. Opa, então por enquanto não está ocorrendo, porque a gente está procurando um sal insolúvel. Mas se você procurar iodeto de prata, você vai ver que ele não se dissolve na água. Então essa reação ocorre. É possível produzir nitrato de potássio e iodeto de prata usando esses dois sais. Então, para ocorrer uma reação de dupla troca entre sais, você faz a troca, vai na tabela de sal, verifica, um desses dois é insolúvel? Ok, então essa é uma reação verdadeira, ela pode sim ocorrer. Então eu preciso da tabelinha de solubilidade de sais para encontrar esses fatores, tá? Por exemplo, se eu fizer assim, quer ver? Vamos imaginar que eu misture, fala assim, ó, represente para mim os produtos da reação entre esses dois sais, cloreto de sódio e nitrato de potássio. Aí você fala, bom, eles vão trocar de lugarzinho, não vão? Então o sódio vai se encontrar com o nitrato e o potássio vai se encontrar com o cloro. Será que ela ocorre? Na lousa ocorreu, mas vamos ver se é verdadeira? Não será. Sabe por quê? Se você olhar na tabela de solubilidade de sais, nitrato de sódio é solúvel e cloreto de potássio também. Então essa reação, na verdade, sabe o que eu tenho que escrever para ela? Aqui, ó. Essa reação não ocorre. Por quê? Os dois produtos possíveis gerados são solúveis, então eu não consigo fazer aqueles dois usando cloreto de sódio e nitrato de potássio. Aliás, uma dica, toda vez que eu gerar sais, tipo XY, qualquer sal, e o X for um metal alcalino, elemento da família 1, nunca vai gerar sal insolúvel, eles são sempre solúveis. Toda vez também que eu gerar um sal XY e o Y for o NO3, como ali, todo o nitrato é solúvel, também não vai formar. Então tem algumas coisinhas que a gente pode olhar. Opa, formei dois sais onde os dois têm família 1, não resolve. Formei sal onde um deles tem nitrato, esse que tem nitrato também é solúvel. Eu procuro sais insolúveis, pelo menos um, então essa reação não ocorre. O que significa não ocorrer? Eu não vou conseguir formar NaNO3 e KCl usando aqueles dois, porque aqueles dois vão gerar outros sais solúveis, então não forma coisa nova. Eles não saem do lugar um do outro, tá? Então eu simplesmente coloco, não ocorre, eu faço um tracinho. Para ocorrer, preciso de um deles insolúvel, que não se dissolve em água. Aí a tabela vai nos ajudar, tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma reação, eu já mostrei entre ácido e base, né? Agora eu vou mostrar uma reação entre ácido mais sal. Mostrei entre ácido e base, entre sal e sal. Agora eu vou mostrar entre ácido e sal, tá? Bom, o que a gente vai mostrar aqui, ó? Por exemplo, H2SO4 mais, vamos ver aqui, sulfeto de cobre, tá? Então eu tenho aqui o ácido sulfúrico e o sulfeto de cobre 2, tá? Por que eu sei que é o 2?
Porque o enxofre está na família 6, ele quer receber 2. Se eu usei um cobre para ele, o cobre é o cobre 2, tá? Aí eu falo assim, ó, vamos misturar os dois, tá bom? Então o que a gente faz? Troca o pessoalzinho de lugar. Quem vai se juntar a quem? O cobre vai se juntar ao SO4 e o hidrogênio vai se juntar ao S. Aqui eu tinha ácido e sal, vou produzir outro sal e outro ácido. Para essa reação ocorrer, existem dois critérios que podem ser obedecidos. Se um dos dois for, já está valendo. Primeiro deles, o ácido produzido é mais fraco ou é volátil? Vejamos, esse ácido é um ácido forte. Nós já estudamos força do ácido. Como saber? Subtrai o oxigênio de hidrogênio, a numeração deu 2. Se der 2 ou 3 é um ácido forte. E o H2S? Como é que a gente vê a força de um hidrácido? São fortes, HCl, HBr e HI. É moderado HF, o resto é fraco. Então esse ácido aqui, ó, é o ácido sulfídrico, aquele do cheiro de ovo podre, e é um ácido fraco. Então tá valendo, ó, sim, o ácido produzido é mais fraco do que o primeiro. E é volátil, porque todo hidrácido é volátil. Então essa reação já ocorreu por isso. Mas vamos imaginar que ela não tivesse, que o ácido tivesse sido fortão também o produzido. Poderia ser também se o sal for insolúvel. Que sal que nós produzimos? Sulfato de cobre. Dessa vez, se você procurar na tabela, você vai ver que o sulfato de cobre também continua sendo cobre 2, né? Ele é solúvel. Então, se dependesse do sal, não teria ocorrido essa reação, tá? Porque a gente produziu um sal solúvel. Então, pode ser uma coisa ou outra. Ou produzir um sal insolúvel, que não foi o nosso caso, mas serve também se você produzir um ácido mais fraco, que foi o nosso caso. Uma das duas condições a serem ocorridas aqui, a reação ocorre, tá valendo, pode completar a reação, tá? Já está balanceado, um cobre, um SO4, um SO4, um enxofre, enxofre, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Então, reação entre ácido e sal produz outro ácido e outro sal. Mas para ocorrer, duas coisas precisam ser, uma das duas obedecidas, serve uma das duas. Ou um ácido mais fraco produzido, ou um sal insolúvel. Se um dos dois ocorrer, tá valendo, reação pode ocorrer, tá? Deixa eu mostrar agora para você um outro tipo de reação agora entre base e sal, tá? Nós falamos entre ácido e sal, agora vamos ver uma reação entre base e sal, tá? Dá uma enxugadinha aqui, que eu usei um paninho meio molhado, para a lousa ficar mais limpinha. Então agora, item D, reação entre base e sal. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui a clássica NaOH e o sal fosse o sulfato de cobre, tá? Então, tenho hidróxido de sódio e, de novo, o sulfato de cobre 2 ou sulfato cúprico, tá? Misturei os dois. Vamos ver se ocorre alguma coisa? De novo, reação de dupla troca, o pessoal troca de lugar. Quem com quem? O sódio com o sulfato, cátion de um com o ânion do outro, né? E o cobre com a hidroxila. Só que agora a gente vai ter que arrumar esses dois produtos, porque assim, não basta trocar e deixar do jeito que está. Vamos ver se o que nós produzimos está corretamente representado. Bom, você vê, o sulfato aqui é o cobre 2, não é? Se é cobre 2, quer dizer que o sulfato ganha 2 também. O sódio só está com uma hidroxila, quer dizer que o sódio só doa 1. Então, o sulfato não vai ficar feliz com o sódio só. Então, eu preciso de 2. Se esse é o cobre 2, quantas hidroxilas serão necessárias dessa vez? 2 hidroxilas. Então, se faz necessário o balanceamento aqui, ó, para aumentar o sódio e para aumentar a hidroxila. Agora, vamos ver se essa reação ocorre. Para ela ocorrer, mesma coisa lá do ácido mais sal. O sal precisa ser insolúvel. Vamos ver, sulfato de sódio e sulfato de sódio não vai dar. Porque sulfato de sódio, o sódio não é elemento da família 1, vai sempre formar sal o quê? Solúvel. Então, se depender do sal, a gente não está conseguindo sucesso.
mas também serve se a base for mais fraca e insolúvel. Vamos ver? NaOH é uma base forte e solúvel. Por que eu sei isso? Porque o sódio está na família 1. Bases cujo cátion está na família 1 são bases fortes e solúveis. Então, para dar certo essa reação, esta base aqui, ela precisa ser fraca. E ela é, gente, ela é o hidróxido de cobre 2, e o cobre não está nem na família 1 nem na família 2, então vai formar base fraca e insolúvel, porque se não está na família 1 nem 2, é fraca e insolúvel, com algumas poucas exceções. Então, dessa vez eu consegui formar realmente essa produção, porque eu gerei uma base fraca. Pelo sal não dava não, né? Mas poderia ser também, se eu tivesse formado um sal insolúvel, mas como não deu, eu olhei a base, e a base aconteceu o que eu queria. Diferente daquela que é forte, essa é fraca. Então, essa reação ocorre, tá? E é isso. Nós fizemos reação entre ácido e base, produzindo sal e água, sem nenhuma condição para ocorrer. Reação entre sais ocorre se um dos sais produzidos for insolúvel. Reação entre ácido e sal ocorre formação de outro ácido e outro sal. Para ocorrer sal insolúvel ou então ácido mais fraco. E reação entre base e sal ocorre se o sal for insolúvel ou então a base mais fraquinha. Foi o que aconteceu aqui com a gente. E agora nós vamos para os exercícios, que só mesmo fazendo exercício para memorizar, para treinar bem todas essas referências, tá bom? Muito obrigada pela atenção, até a próxima.